É através deste tipo de comentário de André Luiz que ele deixa pensamentos interessantes e às vezes nós não damos valor. Às vezes a gente dá muita importância para o que o benfeitor da obra diz. Mas são através destes apontamentos de André Luiz que ele deixa verdadeiras pérolas para que nós possamos meditar. Então ele diz aqui que como a química da matéria densa, e aí ele faz uma alusão com uma dualidade entre o lado bom e o lado ruim, entre a luz e as trevas. Então ele nos fala, por exemplo, que da mesma forma que nós temos as unidades atômicas, o campo da mente oferece largas oportunidades do estudo. Então ele fala o pensamento de crueldade, de revolta, de tristeza, de amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferente com característicos e pesos próprios. Então, olha que interessante a revelação que ele está nos dizendo. E ele fala que isso adensar a alma, ou sutilizando-a, além dele definir as qualidades magnéticas. Então, quando eu faço uma ação para o bem, resumindo aqui a ideia de André Luiz, quando eu faço uma atitude voltada para o amor, aquilo tem um peso e um magnetismo. Quando eu faço uma atividade voltada para a caridade, aquilo tem um peso e tem um magnetismo. É curioso que cada coisa está no seu quadrado. Quando eu faço bem, não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa, não. É igual a caridade. A caridade é uma escada. Primeiro degrau da caridade, esmola. Último degrau da caridade, segundo a visão espírita, o perdão às ofensas. Dentro do perdão às ofensas, encontraremos também a caridade. Então nós vamos vendo que os pesos, as medidas, as características, por isso que Jesus diz que precisamos ter modéstia, precisamos ter simplicidade, precisamos com que uma mão dê e a outra não saiba. Por isso que Jesus disse, todos vós sois deuses. Por isso que Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Porque não eram coisas exclusivas de Jesus, são coisas exclusivas da categoria hominal. Então aqui André Luiz, ele dá luz para uma situação que nós ainda não tínhamos visto. Então quando eu e o nosso querido Sérgio praticamos a caridade, o peso e a medida é proporcional ao André, que é proporcional ao Sérgio. Eu faço o que eu tenho condições, ele faz o que ele tem condições. Cada um de nós tem condições para algumas coisas. E ele encerra dizendo, neste parágrafo, uma outra pedra que ele lança para as nossas meditações. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Então a onda mental, tanto para quem fala quanto para quem ouve, tanto para quem escreve ou quem lê, ou tanto para a pessoa que está no silêncio íntimo, ele está emanando alguma coisa. Além disso, André, há um outro lado também. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no mediúnico há quase 35 anos. E, logicamente, tudo isso que nós estamos vendo aqui, para nós, não é nenhuma novidade, né? O que ele está também colocando, fora essa condição que o nosso querido André, de maneira muito apropriada, nos colocou, eu vou tentar também mostrar o viés de um outro caminho, um novo viés para nós podermos compreender essa situação. Veja, a ponderação do trabalho, quando ele cita, por exemplo, o campo mental oferecido no ambiente. Ali nós vamos ter pessoas que estão revoltadas, pessoas que estão com tristeza, pessoas que pulsam amor, pessoas que têm compreensão, pessoas que têm esperança, pessoas que têm alegria e assim sucessivamente. Cada um carrega no seu campo mental aquilo que verdadeiramente ele está vivendo naquele momento.
E aqui nós vamos dizer que nós, nos dois planos, se encontra essa condição, nos dois planos, tanto por parte dos encarnados quanto para parte dos desencarnados. Por exemplo, nós temos como hábito um médium dar 3 comunicações. Então nós vemos que cada reunião realmente é uma caixinha de surpresa. Tem hora que um médium recebe, por exemplo, um suicida, com todas aquelas suas situações de suicida, com todas as suas problemáticas que carrega no mundo espiritual. Tem hora, em seguida, que a segunda comunicação por aquele mesmo médium vem, por exemplo, um feitor, com todas as suas características de sofrimento hoje no mundo espiritual, de perseguição dos negros, como assim ele descreve, daquilo que ele fez. E depois nós temos uma outra comunicação, por exemplo, pelo mesmo médium, aonde existe uma dor intensa de várias doenças que a envolveu aquele espírito. E ali ela declina todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Aqui é um misto de tem hora que o médium ri, tem hora que o médium chora, tem hora que o médium na comunicação está entristecido, está alegre, sobre o envolvimento da entidade espiritual, porque toda comunicação mediúnica é de perispírito para perispírito. Então aqui nós vamos ver, por exemplo, esse grande ensinamento de Aulos mostrando um ambiente. É um ambiente complexo, é um ambiente que não tem como nós definirmos, porque os espíritos que ali se encontram são das mais variadas condições emocionais. Então isso, André, é muito interessante nós analisarmos também.